E a 10ª edição do Fórum Brasil Diverso, que começa na próxima quinta-feira, vai discutir e promover a equidade, diversidade e inclusão no ambiente de trabalho. No evento desse ano, são mais de 40 painéis e palestras com conteúdo exclusivo, né? Atrações musicais, culturais e uma feira de oportunidades para conectar empreendedores negros a mais de 20 empresas. A gente está aqui no estúdio com o CEO do Fórum Brasil Diverso, Maurício Pestana. Muito obrigado pela sua presença, querido. Prazer é meu estar aqui hoje com vocês e falando para esse público tão diverso, tão bacana. Sim, que é o público aqui do Terra Agora. Bom, esse ano o tema do fórum é passado, presente e futuro das ações afirmativas e políticas públicas e privadas de inclusão. Por que vocês escolheram esse tema e qual a importância de discutir essas questões no Brasil hoje em dia? Bom, primeiro que faz 10 anos que nós fazemos esse encontro. É um encontro que reúne empresas, tomadores de decisões e pessoas que estão trabalhando com a diversidade e a inclusão. Então, nesses últimos 10 anos, houve grandes avanços, mas também a gente está passando por um período em que essas políticas estão sendo questionadas. Por quê? Porque é uma onda de fora do país, sobretudo dos Estados Unidos, por conta de uma onda conservadora e também por conta de algumas decisões da Suprema Corte americana, que diz que essas atitudes ou que essas ações já se bastam, ou seja, aquela sociedade já chegou a um patamar de igualdade. O problema é que aquela sociedade pode ter chego, mas essa sociedade aqui não. Então a gente quer discutir um pouquinho os últimos 10 anos do que se avançou no Brasil, e o Brasil se inspirou muito nas políticas de diversidade e de inclusão que aconteceram nos Estados Unidos, sobretudo nas empresas, porque quem começa a falar sobre diversidade e inclusão e trazer a pauta para as empresas aqui no Brasil são as multinacionais, sobretudo empresas americanas. Então a gente quer discutir um pouco o passado, o presente, essa onda, né, o que é essa onda toda tem a ver com o conservadorismo, e o futuro, quais são o futuro das políticas de ações afirmativas no Brasil, para onde a gente caminha. Então o fórum vai reunir pessoas que estão há 10 anos, há mais de 10 anos, e que avançaram, e muitas das empresas que avançaram muito nas políticas afirmativas. Então, você tem representantes de grandes empresas, como a própria Vivo, que tem uma política afirmativa muito sólida, bacana, avançada, e empresas que estão caminhando, que estão no caminho dessas políticas. Sensacional, querido, são 10 anos, né? O que representa para você a realização da 10ª edição do Fórum e quais foram os principais desafios que você encarou ao longo desses anos? Olha, eu presido o Fórum Brasil Diverso há 10 anos, e há 10 anos atrás a gente ainda procurava muitas das empresas para falar, olha, é importante. Eu gosto muito que tem uma fala da Luísa Trajano, que ela diz, Pestana, eu lembro muito quando você vinha aqui e falava, Luísa, me ajuda a trazer mais empresas para essa luta e tal. Então, há 10 anos atrás, ainda a gente tinha, obviamente, no seio da sociedade civil, nos movimentos sociais, já se discutia a questão da diversidade e da inclusão, mas as empresas brasileiras patinavam, eram poucas as empresas, era, sei lá, meia dúzia de empresas que tinham uma política séria, segura e sabia que ia fazer isso. E, sobretudo, eram empresas multinacionais. Nesses 10 anos, hoje você tem dezenas de empresas que trabalham com isso, já virou prática das grandes empresas, de bancos, enfim. Hoje existe uma onda muito grande no Brasil, o que eu acho, assim, até que porque foi muito tardiamente, né? Enquanto a gente começou praticamente nesse século, políticas de ações afirmativas, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países, começou muito antes. Então, a gente avançou bastante, mas eu acho que a gente tem muito que avançar ainda. Tem muita coisa para fazer. A Feira de Oportunidades e o painel Oportunidade Negra versus Privilégio Branco são destaques nessa edição, né? Como é que você vê o impacto dessas discussões e iniciativas para os empreendedores negros? Bom, primeiro... Porque uma coisa é a grande empresa, né, como você falou, que tem esse projeto, mas e o empreendedor negro? Então, vamos lá. A gente tem, assim, as grandes empresas e o Fórum Brasil Diverso, nesses últimos 10 anos, ele discutiu muito quais eram as ações que as empresas deveriam fazer, não só internamente, mas externa. Então, todo ano a gente tem um tema. E um dos temas que a gente discutiu um determinado ano foi que as grandes empresas, além delas trabalharem a diversidade internamente, mas elas também têm que pensar nos seus fornecedores. Então, hoje, as grandes empresas, às vezes, elas nem têm tantos funcionários, mas elas têm várias empresas que prestam serviço para essas empresas. Então, o que a gente discute? Que ela tem que ter uma ação afirmativa, e isso é algo que acontece muito nos Estados Unidos, eles falam, a gente tem que ajudar também as empresas de minorias. Lá são latinos, são negros, são mulheres. Então, a gente tem, assim, sempre uma política de conexão dessas grandes empresas com as empresas menores. E que as empresas devem ver se essas empresas também praticam a igualdade, se essas empresas também praticam diversidade, e como elas podem também ajudar o
pequeno, o médio, principalmente o médio empreendedor negro, que muitas vezes precisa de uma oportunidade para ser um prestador de serviço de uma grande empresa. Então, a gente sempre fez essa conexão. É isso que vai acontecer na feira. Agora, esse tema do privilégio branco contra a ação afirmativa, contra a diversidade negra, é um tema de um livro do CEO do Tenda Atacadista, o Marcos Samarra. Ele escreveu um livro falando sobre o quanto o branco é privilegiado dentro de um sistema como o nosso. E aí é uma pessoa branca falando assim, olha, toda a minha caminhada, ele hoje é CEO do Tenda, mas ele também foi CEO do Walmart, de grandes empresas, e ele fala o quanto esse sistema privilegia as pessoas brancas, né, no Brasil. Então ele escreveu o livro e ele vai ter um painel falando sobre o livro e também debatendo um pouco dessa questão da inclusão, da diversidade. Certo. A Luciana Santos, que é ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, está confirmada, né? Qual é a importância, né? O que representa a presença de uma ministra de Estado dentro do fórum? Olha, não só ela, mas tem uma outra ministra, que é a ministra dos Direitos Humanos também, que vai estar aqui. É muito importante porque se o Brasil ele é o maior país, é um dos países mais diversos do mundo, né? Então aqui no Brasil você tem a maior comunidade descendente de japoneses aqui, de italianos aqui e de negros, então é o maior país negro fora da África. Então o país é muito diverso. Agora, quando você fala de trabalho, quando você fala de inclusão, sobretudo de inclusão no trabalho, você tem que pensar no futuro. E o futuro é a tecnologia, o futuro é os avanços da tecnologia. O que a Luciana vem para trazer? A Luciana vem falar um pouco de como é que o Ministério da Ciência e Tecnologia está olhando para esse trabalhador do futuro que está aí junto com o IA, né? Como é que ele disputa com o IA? Como é que o IA vai poder olhar também para essa questão da nossa diversidade? Então, ela vai dar uma contribuição. Aliás, esse painel, eu acho que é um dos painéis mais esperados do fórum. Outra Luciana que também é sensacional, Luciana Piotto, diretora do nosso programa, jornalista, ela também vai estar lá mediando um dos painéis. O que mais você destaca na programação? Olha, a gente destaca, primeiro, o número, o que a gente sempre faz no Fórum Brasil Diverso? A gente privilegia que os mediadores sejam todos jornalistas. E jornalistas que têm trabalho, jornalistas que têm... A Luciana, por exemplo, ela tem um trabalho aqui fantástico, né? Então ela vai mediar este ano um painel. Por quê? Porque o jornalista, ele está com mais ânsia de informação, ele tem mais dúvidas, ele pode colocar isso para o mediador. Então ela vai estar mediando isso, porque também o nosso papel é traduzir o que essas empresas, o que essas corporações estão fazendo para a população geral. E por isso também, quando a gente fala de população geral, o Fórum Brasil Diverso é bom lembrar que também vai ser transmitido pela Terra. Show de bola. Então vamos dar o serviço aqui. A partir de quando que começa? Começa na quinta e na sexta-feira que vem, dia 31 e dia 1º. A abertura vai ser às 9 da manhã e as inscrições é www.forumbrasildiverso.org. As pessoas podem ir lá, entrar, se inscrever, a entrada é gratuita, mas tem que correr porque a gente já está chegando no limite, vai ser no Memorial da América Latina, e também tem um limite lá, né? Embora lá caibam milhares de pessoas, mas tem um limite, e a gente já está alcançando esse limite. Então corra para se inscrever, para não perder. Sucesso total. Parabéns, Maurício. Eu que agradeço. Que venham mais 10 anos aí. Opa, muito obrigado. Imagina, querido.